Opa, fala galera, cá estou aqui novamente para estar apresentando um novo vídeo a vocês. E nesse vídeo eu estarei recomendando para vocês top 5 manhwas que o protagonista é vingativo. Bem, como também a ideia do vídeo foi citada por esse mano. Claro, outros já citaram ideias de vídeos para o canal, e eu estarei um dia fazendo esses novos vídeos. Mas caso um de vocês queiram estar deixando um comentário de ideias para futuros vídeos do canal, como também esse daqui que foi citado por um inscrito. Mas eu já de primeira eu que já está agradecendo a vocês pelo apoio enorme que vocês deu no vídeo anterior. E obrigado aos 3.900 inscritos. Ah, claro, eu estarei aqui deixando um link do meu Instagram para onde vocês, caso queiram estar me seguindo lá. Também lembrando a vocês que no post dos stories lá eu estarei recomendando mangás, como também webtoons novos, todos os dias. Mas eu já estarei parando com essa minha enrolação aqui e vamos para o foco principal do vídeo. E na nossa primeira posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Aqui na nossa primeira posição podemos já estar vendo essa vila, que está bastante calma. E aonde a calma demais, está rolando algo por trás. E bem, aqui já nós podemos ver um personagem entrando em sua barraca. E bem, ele está entrando em sua barraca envenenado. Mas como eles estão sendo envenenados? Bom, o motivo é essas lacraias, ou essas centopeias vermelhas, que um certo maluco doido aí da cabeça resolveu soltar nessa vila. E aqui já é nos apresentado o nosso protagonista. E por seu azar, ele estava nessa vila, e como vocês podem ver, ele está acordando agora com um cheiro de veneno, ou algo do tipo assim. Mas quando ele acorda com a pior visão de todas. E meio que sua mãe foi envenenada com essa centopeia vermelha. E ele até tenta ajudar ela, mas já foi tarde. E após ela ser morta, essa centopeia tenta atacar o nosso protagonista e tenta envenená-lo, mas ela falha, pois o nosso protagonista teve a ideia de comê-la. E ali no sofrimento chega esse seu certo avô para tentar ajudá-lo. Mas como vocês podem ver, chega o culpado de tudo, esse nojento que fez essa coisa aí. Mas esse seu avô teve uma ideia de levar o nosso protagonista para perto desse personagem nojento. E bem, até que foi uma ideia de levá-lo perto, pois o nosso protagonista tinha uma carta na manga. E bem, como vocês podem ver, ele meio que injeta alguma coisa da centopeia vermelha no pé desse figurante nojento. E bem, ele poderia até morrer ali, mas ele corta sua própria perna. E quando ele olha para o nosso protagonista, ele não já estava mais ali. Ele foi levado por seu avô para um lugar mais seguro, mas o seu avô não consegue aguentar e parte dessa para melhor. E aqui já é nos cortado para uma outra cena, onde nós podemos ver esse certo personagem nojento chegando e pegando o nosso protagonista, aonde que ele é levado para uma mini sala para ser torturado um pouquinho. E lá naquela certa sala, aquele velho começa a injetar vários tipos de veneno no nosso protagonista. E após um bom tempo de tortura ali, ele meio que finge de morto para poder armar algum plano para cima desse figurante nojento, para poder finalmente matá-lo. E bem, por sorte ele consegue fazer seu plano. Ele consegue dar um fim à vida daquele personagem nojento. Como pode ver, ele sai dessa caixa cheio de cobras. E ao finalmente derrotar aquele certo figurante, ele sai daquele lugar e vai para um lugar que tem uma pessoa bem importante e que é bem forte também no país. E ao chegar nesse certo cara, ele tinha o objetivo de contar a ele o que aconteceu. Mas quando ele chega lá, ele acaba descobrindo algo bem chocante para ele mesmo. E ali ele fica puto da vida. E bem, aqui ele começa um grande plano para um dia conseguir fazer sua maior vingança. Mas bem, eu agora já está deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa segunda posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Bom, aqui no canal eu já citei esse manhwa aqui uma vez, mas como a explicação anterior foi meio ruim, estarei recomendando novamente esse aqui para vocês. E aqui nós já podemos estar iniciando com esse protagonista aí um pouquinho frustrado de sua vida. Bem, o motivo era esse treinamento aí, que era até básico, mas bem fora do comum. E aqui já nos mostrado também a cada cena o nosso protagonista treinando com esses treinadores, que basicamente são deuses. E cada um que o treinava sempre dizia que era para o seu próprio bem. Mas depois de anos naquele treinamento sem fim, chega o grande dia que ele iria partir para o seu corpo, para o seu mundo real. E bem, como vocês podem ver, ele consegue sim voltar para o seu corpo original. Mas como vocês podem ver, esse seu corpo está bastante desidratado. E bem, e o motivo de ele estar nesse estado é que no passado algo grande aconteceu.
aconteceu. A sua mãe meio que foi morta para a pessoa que é a rainha agora desse país. Até que o nosso protagonista também não se salva. Ele toma uma flechada desse príncipe desconhecido, mas para quem já leu, já sabe quem ele é de verdade. E bem, agora que ele voltou dos mundos dos heróis que vivem por mais de 1000 anos, o nosso protagonista terá a grande oportunidade de fazer a sua vingança contra aqueles que tirou tudo dele. Depois desse seu certo apresentamento, já é nos cortado para uma nova cena, onde nós podemos ver essa certa empregada cuidando do nosso protagonista. E também essa empregada é a única que ajudou ele. E após essa certa empregada sair do quarto do nosso protagonista, ele se levanta. Mas quando ele se levanta, ele pega algo. Ele descobre que se passou 6 anos dormindo. E que, para o nosso protagonista, aquilo lá foi até que bom, pois ele pôde aprender várias habilidades de alto nível. Tipo essa de cura, que o permite curá-lo por completo. Bem, tipo isso. E após ele se curar por completo, ele vai até essa varanda do castelo para pegar uma brisa do sol. Aquela brisa sua estava até que boa, mas essa sua certa empregada meio que entra na hora que o nosso protagonista dá um gritão de felicidade. E bem, essa sua certa empregada chama um médico para ver se o nosso protagonista já estava 100% bem. E aqui o nosso protagonista pôde encontrar já os seus ovos, que um dia ele fará uma maior limpa. E para quem já está lendo, já sabe que ele já começou já com uma pessoa, mas em outro certo capítulo, que eu não irei contar aqui a vocês, essa adorável empregada meio que vai ser abusada por um figurante nojento. Mas e aí, será que o nosso protagonista irá ajudar ela? Bom, eu já sei dessa resposta, mas então eu vou já estar deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E aqui na nossa terceira posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E aqui na nossa terceira posição vamos já estar iniciando com essa certa personagem lamentando algo trágico que aconteceu com o nosso protagonista. Bem, aqui ainda não é nosso protagonista. E depois de ela ficar ali por um bom tempo lamentando ali, ela meio que dizia que iria atrás de justiça. Mas quando ela sai daquele quarto, meio que o nosso protagonista volta à vida. Bem, ele meio que acorda nesse novo mundo. Ele acorda bastante confuso, o que tinha acabado de acontecer com ele. E um dos motivos de o nosso protagonista estar no corpo desse cara é que ele foi morto num outro mundo. E depois de ficar ali um bom tempo confuso, ele começa a meditar. E bem, ali ele descobre que tem um poder altíssimo, que na sua outra vida ele passou anos para chegar nesse ponto. E após ele ficar ali por um bom tempo fazendo descobertas incríveis, aparece esse bando de figurantes. E esses certos figurantes estavam tentando colocar o nosso protagonista para correr. E como vocês podem ver, o nosso protagonista está numa boa lá de fora para conversar com ele. E bem, na sua conversa lá, um dos figurantes meio que se dispõe para levar uma surra boa. E como pode ver agora, o nosso protagonista dá um ataque só e o derruba. E mais pra frente um pouco, meio que chega o irmão desse figurante. E bom, esse certo figurante leva uma surra também. E o que tem pra resumir aqui é que ele derrota aqueles figurantes todos. Mas depois dessa certa situação, já nos cortado para uma nova cena, onde nós podemos ver esses anciões. E bem, esses anciões estavam conversando aí numa boa, até que chega aquela personagem do início da história. E ali ela começa a falar da sua tal justiça. Ela ali não consegue fazer basicamente nada, mas em si conseguiu irritar um ancião daqueles. E como vocês podem ver, ele usa uma habilidade para controlá-la. E por sua sorte, o nosso protagonista aparece e consegue salvá-la. E após ele salvar aquela certa personagem, ele meio que começa uma discussões com um daqueles anciões. E depois de conseguir irritar um daqueles anciões, um daqueles lá ataca o nosso protagonista. Mas como vocês podem ver, não sofre efeito nenhum nele. Depois de uma longa luta que não foi tão longa assim, esse outro ancião aí entra para interromper essa luta, que não deveria interromper. E ele ali sai daquele certo lugar, daquele palácio que ele estava. Mas quando ele sai, ele vê um maluco voando, falando nada com nada. E bem, depois desse maluco falar nada com nada ali, um raio aparece e transforma ele em cinza. Mas e aí, quem seria o cara que fez esse tal feito? Então você já sabe. Agora eu vou já estar deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E aqui na nossa quarta posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E bem, aqui na nossa quarta posição vamos já estar iniciando com o nosso protagonista falando de vários vilões. E que dentro daqueles lá, o nosso protagonista é um deles. E como pode ver, aqui já nos mostrado o nosso protagonista numa boa em sua sala de aula. Até que ele começa a prestar atenção nesse grupo de pessoas conversando nada com nada da vida. Bem, como ele era um vilão e só ligava para a sua existência, ele meio que começa a matar todos ali que estavam naquela sala de aula. E ao fazer essa certa limpa em sua sala de aula, ele fala que estava atrás de uma pessoa, que faz ele
entrar em um loop. Bem, o loop era basicamente esse aí. Como vocês podem ver, tudo que ele fez ali meio que foi a sua imaginação ou algo do tipo, pois aquele loop o fazia voltar da parte que ele não fez aquela festa sua. É bem, após ele voltar para o início de tudo ali, essa certa personagem chega e começa a falar algo ali. E bom, ali ela fica conversando com o nosso protagonista. Bem, tenta conversar, mas o nosso protagonista não dá atenção para ela. Até que chega esse seu certo amigo, que também ele não liga. E ali eles ficam conversando por um bom tempo, até que o nosso protagonista usa uma das suas habilidades e faz uma limpa bem louca em seus amigos, mas como vocês podem ver, tudo ali volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas depois dessa certa situação, já é nos cortado para uma nova cena, onde nós podemos ver o nosso protagonista em sua sala, pensando em um plano para quebrar esse looping. E como vocês podem ver, ele faz várias tentativas, mas aquelas suas certas tentativas todas falharam. E ali ele teve a ideia de pular de um prédio, e assim é feito, ele pula. E ao invés de ele cair de um lugar ali, ele meio que cai na frente do seu amigo, e ali ele o pega e leva para a enfermaria. Mas em um certo ponto daquela correria dele ali, ele pede para ele parar. E quando ele para, ele pula na frente desse caminhão, mas o looping não permite que ele morre. E quando esse cara estava levando ele para a enfermaria, ele encontra com esse cara usando essa máscara de cavalo. E bem, depois de umas situações ali, esse figurante pede para esse certo cara desconhecido ir atrás daquele cara. E bem, quando ele chega lá, ele vê o cara que o pediu para seguir desmaiado. E ali na enfermaria, ele entra. E quando ele entra, ele vê o nosso protagonista fazendo a limpa nessa enfermeira. E bem, em vez de o nosso protagonista voltar a estaca zero, e meio que esse cara volta a estaca zero. Mas e aí, será que o nosso protagonista finalmente quebrou aquele looping nojento? Ou ele encontrou o cara que faz aquele looping? Bem, a resposta eu já sei. Então eu vou já estar deixando o resto para quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa quinta posição vai ficar esse Manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E bem, aqui na nossa última posição vamos já estar iniciando com essa dama, conversando com sua amiga sobre algo. Ela estava na boa conversando, mas esse famoso carro vem e bate nela. E ela acaba morrendo. Mas quando ela acorda, ela já acorda nesse corpo dessa criança. Que nesse mundo ela era uma vilã. Bem, mas em um certo ponto da história daquele mundo ali, a nossa protagonista, que na real era uma vilã anterior, iria matar sua própria mãe, pois uma certa pessoa que ela gostava não ficou com ela. Mas para ela não estar morrendo ali, ela começa a botar um plano para funfar. Mas antes disso, ela vai até um certo lugar e começa a escutar uma conversa de seu pai com outra pessoa importante. E ali ela escuta algo que faz ela ir até ele. E bem, quando ela chega lá, ela pede para cancelar aquele certo casamento. E ao falar aquilo ali, eles ficam até aqui surpresos. E depois de eles falarem alguma coisa que vamos se dizer que ela não sabia responder, ela meio que parte para o seu segundo plano. E atrás um pouco, ela meio que come uma erva que faz um efeito na pessoa que o comeu. E como vocês podem ver, ela começa a sair sangue. E como vocês podem ver, a sua atuação funcionou muito bem contra eles. E mais pra frente um pouco, já nos mostrado ela aqui entrando nesse lugar. Onde tá aquele cara aqui, ela iria cancelar o casamento. E bom, isso é feito. Ela pega um negócio e o entrega pra ele. Fala que não queria mais o casamento. E ao entregar aquilo a ele, ela meio que sai daquele vilarejo. Ela pega um cavalo e uma equipe parte para uma nova aventura. Mas aquele cara lá percebeu algo diferente na nossa protagonista. Mas aqui já nos corta para uma nova cena. Aqui nós já podemos ver a nossa protagonista na sua jornada. Mas no meio de sua jornada, ela meio que escuta um choro de uma criança no meio daquela floresta. E bem, aquilo não era um choro, mas em si... Bem, se eu contar aqui a vocês, o vídeo ficaria meio sem graça. Então eu vou já estar deixando essa pra vocês. Agora vocês vão lá, leiam e descubram o que irá acontecer com o resto dessa história. O vídeo chegou ao fim, mas aqui no canal tem outras recomendações épicas para vocês. Caso queira ver um, aqui haverá. E se um de vocês queiram estar deixando um comentário dizendo que eu posso estar melhorando, eu ficarei muito grato a vocês. E o vídeo foi esse, e obrigado pela sua presença aqui, e nos vemos na próxima. Fui!